Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Então vamos começar mais um dia de aula. Então, na aula anterior, vocês fizeram as atividades do capítulo 1 da unidade 5, lá na nossa apostila Caderno de Atividades. E hoje vamos dar sequência ao capítulo 2, lá da nossa apostila Manual do Aluno. Lembrando que na aula passada a gente relembrou conteúdo que foi trabalhado lá no capítulo 1 da apostila Manual do Aluno. Então, eu quero que vocês peguem a apostila Manual do Aluno e vamos até a disciplina de língua portuguesa, que é essa que nós estamos trabalhando durante esses dias. Vamos lá até a página 23, que começa o capítulo 2. Lá no capítulo 2 vai falar sobre a proteção dos animais. O que a gente pode fazer para proteger os animais? Tem alguns animais em nossas matas, florestas, que são ameaçados de extinção. Por que eles são ameaçados de extinção? Porque o ser humano, o homem, mata esses animais para vender a sua pele ou caça para vender em outros países. E nisso, a espécie vai se diminuindo e daí ela se torna em extinção, porque ela não vai poder se procriar e se evoluir, crescer mais essa espécie. Por isso que a gente fala animais de extinção. E ali na imagem, na página 23, tem dois animaizinhos ali, que é o cardeal do Nordeste, que é um pássaro, e tem o bicho preguiça. Esses animais a gente tem que proteger, porque eles ajudam as florestas, né? O habitat dele, né? Aí um animal desse pode morar na cidade, dentro da nossa casa? Não, porque ele não é acostumado. Então tem que ficar lá na floresta, que é a casinha deles. Então lá tem algumas atividades, mas alguns questionamentos. Vocês vão fazer com vocês mesmos, chama a mãe, chama o pai para questionar esses assuntos que são muito importantes e também está na nossa atualidade. Então temos a questão 1, 2, 3 e 4. E tem alguns textos. Já na página 24 tem um panfleto. O que é panfleto? Um panfleto é uma folha, né? Pode ser uma ou duas folhas que vai falar algumas informações, né? Dentro na casa de vocês, no bairro de vocês, às vezes não vem algum panfleto falando de algum anúncio, de uma oferta no mercado, de uma farmácia, não mostra? Então tá mostrando algumas informações que são importantes para a gente saber, para a gente se atualizar. Então ali na página 24 tem o texto 1. E esse panfleto ali, aquele texto ali, tá falando sobre o quê? Tá falando de animais? Tá falando sobre a preservação da flora e da fauna? Vocês vão analisar ali, ler com bastante atenção, ler cada detalhe que aquele panfleto está falando, que demais tem algumas perguntas nas próximas páginas. Já na página 25 tem o texto 2. Então a gente vai fazer comparações desses dois textos. O texto 1 da página 24 e o texto 2 na página 25. Os dois, está falando sobre o mesmo assunto? Um está falando sobre o quê? Está falando dos animais? E o outro está falando sobre o quê? Está falando de animais, está falando da preservação, que a gente tem que cuidar do meio ambiente, cuidar desses animais? Então, os dois panfletos estão falando a mesma informação, não está? Então, a gente vai analisar. Aproximando mais um pouco, tem as questões. Tem a questão 1 e a questão 2 lá no finalzinho da página, que vocês vão fazer a relação desses dois textos. Olhar bem, ler atentamente, ler cada parágrafo, cada textinho que está em cada panfleto, que vai ser muito importante para resolver as próximas questões. Já na página 25, vamos dar sequência, né, a essas atividades. É uma interpretação. Lembra que a gente sempre faz em sala de aula? A professora dá um texto, todo mundo lê, a professora lê, explica esse texto e depois a gente vai interpretar ele. Vamos ver alguns assuntos que está abordando o texto. Então, ali também está algumas questões que está abordando esses dois textos. O texto da página 24 e o texto da página 25. Então, tem ali as questões. Tem a questão 3,
4, 5 e 6. Na página 27, continua novamente, falando um pouquinho do texto, quais informações que está abordando. Tá falando de animal? Tá falando de meio ambiente? Será que tá falando alguma coisa sobre poluição? Então, vocês têm que analisar ali, ler as questões bem atentamente. Não conseguiu entender? Leia novamente. Dúvidas, chama a prof lá no grupo para a professora resolver algumas questões. Já na página 28, continuando, tem de novo aquele panfleto para vocês analisarem e relacionar as questões lá. Lê com o que está falando aquele panfleto no texto 1. Então, vocês vão resolver tudo que está falando ali. Já na página 29, tem 2 panfletos ali, tem 2 textinhos. E esses textos estão falando o quê? Lá na questão 14. Um está falando sobre a vacinação antirrábica. O que é antirrábica? Para o animal não ter raiva e não passar para a gente, porque é uma doença muito séria. E o outro é a campanha do agasalho. Será que os dois estão falando do mesmo assunto? Tem notícias, tem panfletos que vai falar de um assunto e o outro vai falar de assuntos totalmente diferentes. Então, vocês vão analisar esses 2 panfletos. E lá na questão 15, a gente não vai fazer. Por quê? Porque essa atividade é para a gente fazer em sala de aula, em grupo, mas nesse período que estamos passando, período de pandemia do Covid-19, não podemos realizar essas atividades em grupo, né? Então, a questão 15 vocês não precisam fazer, mas vocês podem ler, ver o que vocês, imaginar como que vocês querem fazer essa atividade, fale para a prof, que jeito que vocês queriam fazer, tá bom? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Então, começa lá na página 23 e vai até a página 29, tá bom? Espero que vocês consigam fazer. Dúvidas, pode chamar a prof lá no grupo ou no particular, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!